do Senhor, irmãos. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pés e lermos a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. É um texto bastante conhecido e até por isso, como já preguei nele algumas vezes, eu fiquei questionando o Senhor se realmente era esse o texto que o Senhor queria. E Ele me disse que sim. Então, vamos fazer aquilo que o Senhor quer para esta noite. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Está projetado na tela também já. Os irmãos que quiserem, pode deixar as Bíblias abertas no texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? A edição NVI diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Olha. A outra versão da Bíblia Viva diz assim: atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém me ouvir chamá-lo e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. Olha que lindo isso. A outra versão, só o final da versão NVT, diz assim, nova versão transformadora, que nós faremos uma refeição como amigos. Que maravilha, né? Então, são versões um pouquinho diferentes para a gente entender o termo cear deste texto, tá bom? Amém? Podeis assentar. Obrigado. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Osias, pastor dessa congregação, meu amigo particular. Louvo a Deus pela vida do senhor e de todos os irmãos que compõem o corpo de obreiros nesta congregação. Meu amigo presbítero Renato, já lideramos juntos por aí, né? Foi uma bênção e louvo a Deus pela sua vida, como demais irmãos que compõem a liderança de jovens e adolescentes nesta congregação. Também fazer menção aqui do pastor Valdemar. E eu gostaria de ter ouvido ele cantar nessa noite. É maravilhoso. É bom estar com o senhor, viu? Louvo a Deus pela vida do senhor. Essa banda maravilhosa. Os irmãos, deixa Deus usar vocês aí. Pode cutucar esses instrumentos aí. Kaique, que bom te ver. O Kaique eu conheço de assim, ó. Pequenininho. Também o Robson. Eu estava aqui olhando o Robson tocar essa guitarra aqui e lembrando em Santa Luzia, quando ele tentava ficar no meio dos irmãos, o irmão queria tirar ele, tinha hora, né? Lá no meio dos instrumentos, lá, e ele sempre gostou. E aí hoje toca, que é uma maravilha, né? Então, valeu a persistência, viu? Deus te abençoe grandemente e continue a te usar. Louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, da família do meu querido irmão Ailson Carlos. Eu nem vou citar todos, fazendo menção aqui do Vinícius, que é o regente da Umaderme, e que eu tenho um negócio mais diferente, né? Vinícius e a Cauane, que são nossos. Então, a gente tem uma história por aí. Então, louvar a Deus pela vida de vocês. Irmã Fátima, que bom que a senhora veio e trouxe as crianças para eu ver. Estava com muita vontade de ver essas crianças. A Ana, o Ravi está de gravatinha ali, e ele mandou, quando a mãe dele comprou essa gravata, ele mandou tirar uma foto e mandar para mim, que queria ser igual o pastor dele. E eu fui o primeiro pastor dele. Louvo a Deus por esta maravilha que o Senhor tem feito. Estou muito feliz de ver você, tá? Deus abençoe. Eu acho que eles até vão vir congregar aí com vocês. Eles moram aqui pertinho, tá bom? Gostaram, né? Meu amigo e irmão Wender, Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Irmãos,
Vamos ao que a Bíblia tem, ao que o Senhor tem através de sua palavra para a noite deste dia. Quando a gente abre a Bíblia, logo nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse, a gente vai se deparar com um homem que foi isolado numa ilha pelos homens, levado para lá para ser morto. E este era o apóstolo João. Porém, Deus estava na ilha, e eu fiquei maravilhado. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico maravilhado quando o Senhor se apresenta para ele. Mas eu não dá para me ater nos detalhes de apresentação do Senhor para João na ilha, porque não dá para, senão chega onde eu li. Mas observe que o Senhor manda escrever as cartas e entregar às 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Quando, do texto que lemos, na igreja denominada Igreja de Laodiceia, que era uma igreja que a gente até faz alguns comentários sobre ela, uma igreja morna, uma igreja fria, fria não morna, porque se fosse fria era melhor do que morna, ou se fosse quente. Porém, a gente observando a igreja de Laodiceia um pouquinho mais a fundo, talvez seja o tipo de igreja que muita gente está querendo congregar. Porque, e eu não vim aqui doutrinar ninguém, viu? Só vim pregar o que Deus me mandou pregar. Quem não gostaria de congregar em uma igreja em que não precisasse fazer campanha para nada? Eu estou vendo aqui, os irmãos fizeram nesta igreja algo maravilhoso. A última vez que eu vim aqui, eu estava só na cobertura, não tinha esse teto de gesso maravilhoso, não tinha a cerâmica ainda, e os irmãos estão trabalhando, e o pastor Osias à frente desse povo, não tinha essa rampa bonita aqui para subir, está tudo bonito. Se fosse lá na igreja de Laodiceia, acredito que aqui os irmãos contribuíram para fazer tudo isso. Se fosse lá, não precisaria de pedir ajuda para ninguém, porque a igreja era muito rica. Tanto é que no texto ele diz assim: nós somos ricos, nós não temos falta de nada. Deixa eu falar para os irmãos que naquela época a igreja, a cidade de Laodiceia, ela era localizada numa região portuária e tinha muito dinheiro, muito dinheiro. Os crentes da igreja de Laodiceia não precisavam se preocupar com nada financeiro. Os crentes da igreja de Laodiceia também não precisavam se preocupar com vestes, porque lá tinha as regiões, além de ser ricas, produtoras de muitos tipos de alimentos, também tinha uma vasta produção agropecuária de animais, o qual produzia lã e linho, para que fosse, e tinha muitas produções na região, e lá os irmãos poderiam ter acesso facilmente a roupas, a vestuários. Outra característica que a igreja de Laodiceia tinha, que a cidade de Laodiceia tinha, era que eles se gabavam, porque lá existia, era um dos únicos lugares que existia um pó chamado pó da Frígia, ou pó frígio, o qual era usado para doenças oftalmológicas. E também, irmão João, lá tinha o famoso médico oftalmológico Cláudio Galeno, que foi um dos maiores de sua época. Então os irmãos também não precisavam se preocupar muito com visão, com essas coisas. Observe que o Senhor Jesus ataca ou fala exatamente aonde eles achavam que eram bons. Eles tinham dinheiro, eles tinham roupas bastante, eles tinham condições de cuidar de sua visão tranquilamente, só que tinha uma coisa: eles não tinham água potável.
E aí, pastor Valdemar, a água que chegava em Laodiceia, ela chegava através de arquedutos, canos de plástico ou de ferro, o qual tornava a água morna. Logo que ela chegava na cidade de Laodiceia, era difícil tomá-la. Quando ela descambava lá, não tinha como tomá-la, porque ela era morna, e ao tomar a água, as pessoas vomitavam. Curioso, né? Não tem nada por acaso na Bíblia. Sendo assim, o Senhor Jesus, quando escreve para essa igreja, e eu não vou me ater aos detalhes do texto, porque é praticamente que uma mensagem por versículo, mas eu não vou parar nos versículos em si, todos eles. O Senhor Jesus diz para eles assim: olha, vocês são mornos. Eles sabiam de que Jesus estava falando. E porque vocês não são nem quente, nem frio, são morno, eu vou vomitar da minha boca. Tinha outra coisa que lá em Laodiceia, as pessoas, além de ser mornos, eles eram indiferentes. Não tem aqui as pessoas, não estou nem aí. Ó, tem alguém falando, é como se não tivesse ninguém falando nada. Já viu, pastor Osias? Já, né? No tempo de estrada aí já viu, né? O senhor aconselhar alguém e essa pessoa... Opa, esse corpo gordo cair aqui. Vocês já viram, irmãos, gente assim? Você vai conversar com eles sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a necessidade de uma melhora constante para agradar ao Senhor. Ele fica te olhando assim, indiferente, e parece que no rosto dele, ele está dizendo assim: te catar para lá, gordo feio. É mais ou menos assim. Os irmãos da igreja de Laodiceia era assim. E sabe onde é que estava Jesus na igreja de Laodiceia? Do lado de fora. E aí a gente chega no texto que eu li. Já pensou um culto maravilhoso desse aqui? Por que o culto está gostoso, irmãos? Por que o trabalho de culto está maravilhoso? É porque Jesus está dentro. Porque se Jesus não estivesse dentro, isso era só uma reunião para a gente tratar algum assunto, talvez interessante ou não, mas que não traria alegria à nossa alma. O que faz a gente ser feliz, o que faz a gente realmente sentir que vale a pena, é a presença de Deus na nossa vida. Mas Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, e estava do lado de fora querendo entrar. Agora olha só, alguém chega na nossa casa, batendo com vontade de entrar, e a gente fingindo que não está escutando. Porque Jesus disse assim: eis que eu, não é outro, é eu, que estou à porta e estou batendo. Entende, irmãos, que Jesus não estava só batendo na porta, não. Ele estava chamando também, porque o texto diz assim: se alguém ouvir a minha voz, ninguém ouve voz de batida, alguém ouve voz de alguém que está falando. Então, Jesus, além de bater, chamava. Olha só, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, batendo na porta de alguém nesta noite. E ainda chamando: deixa eu entrar. Você está em casa? Você veio para o culto?
Jesus batendo. Talvez você está aqui, mas não veio. Talvez você está aqui, corpo físico, mas não veio para o culto de verdade. Jesus batendo. Não vou bater aqui no microfone não, para não agredir o ouvido dos irmãos. Mas Jesus batendo na porta e chamando. Agora, vamos meditar. A gente precisa fazer uma aplicabilidade do texto. Porque a gente só ler a Bíblia, talvez a gente não consiga entender. Vamos aplicar melhor isso. Talvez a gente está na nossa casa tranquilo. Não está precisando de nada. Não está esperando ninguém. E de repente alguém chega na porta, ou chega lá no portão, bate palmas e chama, e a gente vê, porque hoje a gente tem umas janelas de blindex que a gente vê lá fora, e a pessoa não vê cá dentro, né? Isso é legal, eu gosto disso, lá em casa tem também. Jesus deu graça para nós botar lá em casa. Aí bate lá e a gente vê, vou atender não, é político, ou é pessoal né, que faz essa caminhada aí durante a semana aí, é fulano, é o vizinho, é outro, não vou atender não. Indiferente. Estava em casa, mas fingia que não estava. Você já fez isso? Eu já fiz. Não vou pedir para levantar a mão, que nós é bastante que nós já fizemos. Então eu já fiz, e não fiz uma só vez não, fiz várias. Não vou atender nada, vou atender não. Ou ligar para a gente vê o telefone chamando, coloca em cima da mesa e deixa tocar. Já fiz também. Vê a pessoa que está ligando. Você calcula. Agora vamos... Jesus batendo na porta e a gente sendo indiferente com ele. Jesus batendo, pedindo para entrar e a gente fingindo que não está vendo. A igreja de Laodiceia estava fingindo que não via, sendo indiferente. Tem gente que ainda faz pior, manda o filho dizer que não está. Meu pai mandou falar que não está. Vamos engrossar um pouco mais? Se alguém ouvir a minha voz, espera aí. Esse ouvir aqui não é aquele escutar normalmente, comumente. Aquele é ouvir, de dar ouvidos à voz. Porque talvez a gente escuta, ouve muita coisa aqui, mas não dar ouvidos. Entrou, saiu, foi embora e nada aconteceu. É comum para a gente, talvez, isso. Mas Jesus está dizendo aqui: se alguém ouvir, porque quando a gente ouve, dar ouvidos e vai em direção à porta para abri-la, a gente vence a gente. Eu não estava muito afim de recebê-lo, mas eu vou receber, vou vencer eu. Vou vencer eu agora. Não tem aquele problema que você está enfrentando, que os jovens, vamos falar da nossa classe, nós somos jovens, né? A gente tem um monte de coisa aí, os nossos problemas são grandiosos. A namorada terminou, a gente está chorando, reclamoso, nossos problemas são muito grandes, né? A gente tem um monte de problema grandioso aí para resolver, né? A prova da faculdade. E aí, Jesus está batendo na porta do romance, na faculdade. Está batendo na porta para entrar. Mas você é bom demais naquilo que faz. Você está seguro de si. E então você continua sem abrir a porta.
Porque lá no assunto que você está estudando, você sabe melhor do que ninguém. Você é bom nisso. Você já conhece de administração financeira, você já conhece de vida melhor do que os seus pais. Afinal de contas, quando ele vai te dar um conselho, você não quer ouvi-los. Quando ele fala para você, jovem, adolescente, eu já fiz isso. Quando ele fala para você que você precisa de economizar um pouquinho, vem de novo, essa encheção. Você é muito bom, muita experiência. E aí Jesus está batendo na porta. Só que eu vou falar para vocês, igreja, para nós, é muito difícil abrir a porta. Se alguém dizer que é facinho abrir a porta quando o negócio está apertado para a gente e a gente está esperando socorro. Mas quando é uma igreja, quando a gente está como a igreja de Laodiceia, que tinha tudo a seu favor, era tudo uma maravilha, a gente não está disposto a abrir porta para Jesus entrar, não. Eu já sei cantar, eu canto muito bem. Mas o Senhor Jesus está batendo na porta e querendo ouvir um hino seu, querendo te ensinar, te ajudar a louvar. Mas aí você, não, eu já sei cantar, eu já entoo tudo direitinho. Não é igual irmão Luciano que desentoa até parabéns. Aos pregadores, a gente já sabe pregar, a gente já conhece o texto que vai falar, a gente estudou teologia, a gente já fez Gamaliel, a gente já fez serviço cristão, a gente já fez um monte de coisa, por isso não preciso. E eu vim dizer nesta noite que meu Jesus está batendo na sua porta aí, ó. Pedindo para entrar nesta mensagem que a gente vai pregar, pedindo para entrar neste hino que você vai tocar, pedindo para entrar nesse louvor que você vai cantar, pedindo para entrar nessa regência que você vai fazer, pedindo para entrar nesse pastoreio nesta igreja, pedindo para entrar na sua vida de um modo geral. Lembra-te de quando você foi fazer a primeira vez, que você chorava e clamava ao Senhor, e dizia: eu não consigo, eu não posso, eu não consigo ir sem a tua presença. Mas hoje a gente é autossuficiente e se acha. Olha que eu ia falar outra coisa. Mas Jesus está batendo na porta. O que me deixa maravilhado é que quando a gente ouve a voz, pastor Osias, e abre a porta, ele entra, e aí o texto diz, que eu li na versão aqui que eu li, Almeida, revista e corrigida, ele diz que ele ceará comigo. Nas outras versões de Bíblia, até inclusive na versão católica também, ele diz que ele vai jantar, fazer uma refeição com ele. Olha só que maravilha, o Senhor Jesus, isso está falando de comida, realmente comida, mas aí a gente precisa transferir isso para o nosso lado espiritual da coisa. Eu estava lendo Matthew Henry, ele diz que Jesus entra na nossa casa e participa de uma refeição com aquilo que temos, o pouquinho que temos. Olha que maravilha, eu fiquei assim. Já chegou alguém na sua casa para jantar ou para almoçar, e essa pessoa ser tão importante que você se sentir insignificante perto dessa pessoa, e olhar as suas vasilhas, a comida que você tem para dar àquela pessoa, e você falar assim: é muito pouco para essa pessoa, é muito simples. Talvez já, ainda mais quando a gente é pego de surpresa, né, irmã Vânia?
Chega lá, chegou alguém, entrou, abriu a porta, o Renato foi lá, atendeu, abriu, aí tem lá uma comida que era típica nossa mesmo, né? Um arroz, um feijãozinho, um bife, ali uma salada, e falei, vixe. Aí a gente até usa a expressão, mas não tem nada para oferecer, né? Isso num sentido físico da coisa. Talvez na nossa casa já chegou alguém e a gente ficar assim meio sem jeito de oferecer aquelas coisinhas pouquinhas que a gente tem ali no momento. Mas aí o texto diz que Jesus quer entrar e participar com a gente da ceia da gente. Viu? Irmãos da banda, que maravilha. Jesus quer entrar e participar do pouquinho que a gente tem aqui. O que a gente tem? A gente tem um pouquinho. Estou até com vergonha de oferecer, que é tão pouquinho. É tão simples. Agora quem se achava indiferente, Jesus está dizendo assim, que eu vou participar de uma ceia com você agora. Aí a gente vai se sentindo insignificante. Quando a gente abre a porta e vê o tamanho que é Jesus, a maravilha que é Jesus, o poder de Jesus, aí quando a gente abriu a porta, a gente se sentiu insignificante. Agora é a gente que não está com nada. Aí a gente tem só um pouquinho para ofertar, e esse pouquinho ainda é meio desentoado, ainda é meio ruim, ainda falta um português meio maldizido, ainda tem, a gente não sabe arranhar uma outra língua aí, um inglês, um espanhol. A gente tem só um pouquinho, não entende nada de Bíblia. Mentira que a gente é bom de Bíblia. Só um pouquinho. Mas aí ele quer participar desse pouquinho agora. Aleluia. Ele quer entrar. Lembra da primeira vez que você foi dirigir o culto? Que você não sabia falar direito? E aí você convidou ele e você não sabe como que terminou? Porque é tanta glória de Deus. Lembra disso? Agora Jesus está entrando para participar das suas coisas. Mas você precisa abrir a porta para ele participar. A porta se abre pelo lado de dentro. Eu não sei o que você tem. Eu não sei se você tem o dom de orar, se você canta, se você prega, se você ensina, se você pastoreia, se Jesus te chamou para liderar. Eu não sei qual é o seu dom. Eu só sei que Ele quer participar. Aleluia. Eu não sei se você toca aí alguma coisa boa aí. Toca aí. Sola um hino aí. Eu não sei se você tem. Olha só, escute isso. Deixa Deus usar vocês, deixa Deus. Pode soltar aí, deixa Deus usar. Pode adorar. Isso é adoração, irmãos. Aleluia. E Jesus pode até curar enquanto eles adoram. Pode restituir vida financeira. Jesus pode salvar a sua família. Jesus pode curar. Porque se Jesus entrou para participar das suas coisas, você vai ver algo grandioso na sua vida. Olha só, aí Jesus entra, participa das suas coisas, que são pouquinhas, que são insignificantes, que talvez outra pessoa desdenharia, não é, pastor? É só que o texto não acabou aí. O texto diz assim: entrarei em sua casa e com ele cearei.
e Ele comigo. Aleluia. Aí a minha ceia, eu só tenho um pouquinho. É insignificante. Mas aí a dele, aí muda tudo. Aleluia. Aí ele tem tudo. Escute isso, escute isso. Irmão, você já... Olha aqui, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você já teve alguém que você recebeu na sua casa e aquela pessoa entrou, ficou ali com você um pouco, depois na hora de sair para ir embora, ele foi lá e buscou alguma coisa grandiosa no carro e te deu de presente? Você já viu isso acontecer? Comigo já aconteceu. Porque o que temos é pouquinho, é insignificante. O que somos é menor ainda. Mas agora Ele não. Ele é o maior. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o dono do universo. A Bíblia diz que todo poder está em suas mãos. A Bíblia diz que tudo está sob o seu controle. A Bíblia diz que a terra e os céus passarão, mas as palavras dele não vai passar. A Bíblia diz que ele vai voltar. A Bíblia diz que a gente vai com ele. Aleluia. E aí você deixou entrar, participou das suas coisinhas, agora ele vem trazendo para você o que você precisar. Aleluia. Ele vai trazer para você, ceiar com Ele, aquilo que você precisar, aquilo que você desejar, aquilo que você colocou no coração, que é projeto de Deus. Aleluia. Você nunca viu nada igual se você colocar nas mãos dele o que você tem. Você nunca viu nada igual. Vamos ficar em pé? Pode, pastor, perdão. Vamos ficar em pé? A gente poderia seguir um pouco mais, mas Jesus já falou o que queria falar. Aleluia. E Ele falou para mim lá em casa que tem algumas pessoas aqui que precisa, se quiserem, elas podem colocar o pouco que tem nas mãos do Senhor, para que o Senhor traga abundância na sua vida e venha ceiar com você. Aleluia. Se tiver alguém que quer fazer isso, vem aqui à frente. Os crentes, aleluia. Os crentes que querem orar mais, que querem cantar para louvar, exatamente, para adorar. Os crentes que querem servir de coração. Os crentes que querem entregar tudo no altar do Senhor. Os crentes que querem andar para Deus, aleluia. Viver com Deus, aleluia. Você que acha que não pode, você que acha que não vai conseguir, você vem aqui que Jesus vai colocar graça na sua vida e você vai ter vitória, aleluia. Vai adorando aí, porque Jesus, além de ceiar com a gente, ainda tem um céu de glória pra gente, aleluia. Já pensou? Depois da refeição ir embora com Ele, aleluia. Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Jesus quer participar da sua vida. Jesus quer fazer parte dos seus projetos. Te damos honra, te damos glória.
teu casamento, vai. Entrega o teu casamento ao Senhor. Entrega a sua vida financeira ao Senhor. Abre a porta e deixa Ele entrar. Entrega a sua regência ao Senhor. Entrega tudo. Vamos fazer uma oração de entrega agora. Senhor Deus e Pai, nesta noite especial, aleluia, em que ministramos a Tua palavra, Senhor, nós queremos entregar ao Senhor, abrir a porta, Senhor, e o Senhor tem liberdade para entrar e participar de tudo, Senhor, controlar tudo, tomar conta de cada detalhe na nossa vida, Senhor. Os Teus filhos, meu Senhor, que estão aqui à frente, que estão falando com o Senhor sobre aquilo em que precisam, de que o Senhor tome conta, de que o Senhor tome o primeiro lugar, que o Senhor tenha liberdade. Meu Senhor, nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, a nossa saúde, Senhor, aleluia, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, o nosso casamento, Senhor, os nossos trabalhos na Tua casa, Senhor, os nossos vizinhos, nossos filhos, a nossa família. Nós queremos entregar tudo ao Senhor, o nosso trabalho, Senhor, aleluia. Meu Deus, queremos entregar ao Senhor tudo que o Senhor confiaste a nós. Queremos que o Senhor tenha liberdade para tomar conta de tudo, em nome de Jesus, aleluia. Creia que Deus fará milagres na sua vida, aleluia. Amém, Senhor, amém.